clássico não tem jeito, a gente não consegue falar só de time, sempre tem uma polêmica que precede um clássico. E ontem teve uma reunião na Federação Mineira de Futebol para definir, como sempre, nessas regras para o clássico, normas de segurança, então tem a presença da Polícia Militar, de dirigentes dos dois clubes. E aí surgiu uma polêmica, já pode colocar aí, do último encontro, né, do Cruzeiro com o Atlético pelo Brasileirão, 0-0, naquela ocasião foi protagonizada aí uma cena de selvageria entre as duas torcidas, que a gente não quer lembrar e que a gente não quer que aconteça de forma alguma, mas essas normas de segurança têm que surgir para evitar justamente cenas como essas. E algumas foram polêmicas, geraram polêmicas e já geraram mudanças ontem mesmo, principalmente em relação à entrada de materiais que aí pudessem fazer alusão à segunda divisão do Brasileiro, à Série B. A letrinha B incomodou tanto, né? E depois a Polícia Militar esclareceu que não é bem assim, que vai poder entrar assim, não pode entrar nada que incite a violência. Enfim, a gente vai explicar toda essa polêmica, mas é importante, né, Hugão, relembrar isso para não acontecer. A minha dúvida foi a seguinte, que eu coloquei antes para todo mundo, né? Para quem estava mais próximo de mim na hora. Se a determinação da Polícia Militar, se ela foi especificamente para as organizadas desde o início, ou desde o início o discurso foi para todo mundo e a informação foi passada erroneamente. Isso que eu quero saber. Nós entendeu? vamos explicar no programa, mas já adiantando, pela ata não existia a especificidade da organizada. Tá. E pela sonora, pela fala do Major Santiago, né, comandante da PM, sim, existia uma especificação. Obrigada, Hugão. E olha que depois você toma a fama de disléxico. E eu que sou disléxico. Não existia e para a PM existia sim. A gente vai explicar tudo isso. Hugão, vamos explicar a história das regras aí do clássico. Vamos começar com o que aconteceu, com essa polêmica que o Hugão está querendo esclarecer aqui, que inclusive é a dúvida de muita gente até o momento. Ontem teve, como eu já disse, uma reunião na Federação Mineira de Futebol. Não foi no inferno. Não, pelo amor de Deus. Mas não está muito longe não, viu? Está muito longe não. Dessa ata surgiu exatamente esse momento aqui que gerou a polêmica. A Polícia Militar determina que não sejam executados cânticos e vídeos provocativos no sistema de áudio e vídeo do Mineirão. Vamos colocar só antes dessa vírgula aí, o porquê disso. Porque uma vez no Independência teve um clássico aonde o Atlético colocou caixas de som viradas para a torcida do Cruzeiro, cantando canções que provocavam a torcida do Cruzeiro. Ou seja, está errado. Ou seja, isso não está permitido no sistema de som e nos telões do Mineirão. Aí, ó, num primeiro momento, o que ficou determinado também? Determina a proibição de entrada de qualquer artefato que tenha imagem com a letra B. O Atlético não concorda com a proibição da polícia e a ironia, as manifestações legítimas do torcedor não podem sofrer limitações pelo poder público. O clube espera que o Ministério Público atue para defender a manifestação do torcedor. O que já ocorreu, mas antes mesmo disso, a Polícia Militar já havia... Pode rodar aí, viu, gente? Não precisa ficar pausado. Aí, ó, só o dirigente, né, o vice-presidente do Atlético, Lázaro Cândido, que tem uma preocupação aí, com o Cruzeiro, rapaz, vocês não fazem ideia. A insatisfação, depois ele colocou a satisfação que nós vamos mostrar também. E depois a polícia esclareceu, como a gente vai mostrar agora, Hugão, só para explicar tudo num bloco só, que não era bem assim, que num primeiro momento seriam as organizadas que não poderiam entrar com nenhum artefato, com nada que incitasse a violência, mas que a preocupação da PM não era a letra B em si. Vamos colocar já o Major Santiago falando, e aí o Hugão já pincela... O Major Santiago é cruzeirense? Que é isso, ele vem aqui essa semana. Pô, me ajuda aí, PM. Brincadeira é brincadeira, o cara caiu. Eu também tô lá, mas eu já sou velho de guerra da segunda divisão. Vamos botar a cara dele. Gente, vamos botar a cara dele. Ele veio aqui essa semana, uma letrinha B vai dar briga? O Toledo perguntar isso na frente do Major, hein? Me ajuda. Vamos escutar e aí a gente já pincela toda essa polêmica. O importante do nosso esclarecimento é que essa informação e esse trabalho foi feito em relação às torcidas organizadas, especificamente em relação a esse nicho. Se o cidadão vai com seu filho, com a sua filha, com sua esposa, com seu esposo e vai levar
uma camisa, vai levar um balão, que tenha as iniciais, que tenha qualquer situação, evidentemente que legislacional não tenha referências a ódio específico ou algo que conste em legislação específica, não há problema nenhum. Então, essa manifestação pessoal, essa manifestação ordeira, nós sabemos como é que funciona o futebol, as pessoas se comunicam, brincam umas com as outras. O problema está no nicho das torcidas organizadas. Nós tivemos ano passado tentativas de homicídio, lesões corporais e uma série de crimes oriundos de segmentos dessas torcidas, inclusive do mesmo time. Por isso, a ação da Polícia Militar, ela se refere especificamente e exclusivamente em relação às torcidas organizadas. Vou falar então aqui rapidamente, eu não tenho absolutamente nada contra a manifestação de torcedor, acho que o futebol é raiz, tem que ter provocação mesmo. A torcida do Cruzeiro durante esses anos todos tripudiou em cima da torcida do Atlético, já levamos flanelinha, já levamos balão, já levamos fantasminha de Série B, já teve drone lá no Independência, né, de Série B e tal. O meu problema é o seguinte, no Independência não era nada provocativo e muitas das vezes faixas apenas de apoio ao Cruzeiro Esporte Clube do seu torcedor já foram impedidos de entrar no estádio Independência, tá? Ou seja, não tem problema nenhum, o torcedor comum, ele tem todo o direito de mundo de se manifestar, provocar o rival de maneira sadia, inteligente, democrática, certo? Estou aqui defendendo o direito do torcedor, certo? Mas vale também entender que todas as vezes que o torcedor do Cruzeiro vai jogar na Independência, também tem suas restrições e também tem seus impedimentos. Agora, eu não vejo problema nenhum na torcida do Atlético poder comemorar seu último brasileiro, que foi aquele de 2006. Então levem os balões, levem os fantasminhas, o que vocês quiserem pra lá, não tem problema nenhum. Leva também a taça, porque eles não declaram até hoje essa taça, parece que quer esconder ela, não sei porquê. Isabel. Diga, Dadá. A coisa mais linda é falar no futebol. O futebol, principalmente quando a rede balança. Entendeu? Quando a rede balança, claro. Você é campeão, você dá a volta olímpica, essas coisas todas que eu fiz exatamente nos 20 anos que eu joguei futebol. Então, eu nunca me preocupei com violência. Eu só pensava assim, Toredinho, eu chegava no torcedor e falava assim, Toredinho, de que você gosta no futebol? Você vai ao campo para acontecer o quê? Gol do meu time. Gol do meu time. Então deixa com o Dadá, né? Muito obrigado. Agora... Quem você quer ver? Gol do meu time, do Cruzeirão. Então você falou com o Dadá. Então, eu acostumei a torcida do Atlético a ser campeã, a vibrar com os gols. Tanto aqui, eu vou te contar, eu tô tão animado que eu vou vibrar. Gol do Dadá! E olha a blusa dele, tá bonito. Mostra a blusa aí, Dadá. Pra ele mostra mesmo, mostra a blusa. Aqui, ó. Você ganhou de presente, Dadá? Quantos anos você tinha, Dadá? Ih, rapaz, agora tá difícil. Eu tô tão velho que não dá pra lembrar, não. Agora, quanto... 71 deve ser uns 22, 23 anos, né? Quanto a essa proibição, eu acho que concordo com tudo que o Major falou, porque as torcidas organizadas estão arrumando muita confusão. Tá embaçado Tudo mesmo. que ele restringir para torcida organizada, eu sou a favor, até a letra B. Porque às vezes eles pegam a letra B, fazem um cartaz mais forte para sentar na cabeça do outro. Então, até aí tudo bem. Mas o torcedor normal, o de e bem, com um né? Bzinho assim, né? E se proibir a letra B, vocês vão com A2, né? Pode ir com A2 também, não tem problema não. Vai com A2, leva A2 lá. Não, leva Aí A2. chega lá e fala pro policial que A2 você não B não é B, isso aqui é A2, Ele já entendeu? tinha esclarecido conforme a gente mostrou. E na sexta o Toledo vai ter a oportunidade de indagar qualquer coisa pro Major se ele vier. Tá confirmado. Mas aí eu acho que eu não venho sexta, né? Por quê? Vamos conversar com o Você fique Major. à vontade. Eu vou Claro. conversar, é claro, a gente tá brincando aqui, o brincadeira. programa Claro, é lógico. assim. Mas a Polícia Militar faz um trabalho muito bom. Espetacular. E o que aconteceu no jogo Cruzeiro e Palmeiras foi um milagre. A atuação da torcida, com tanta briga, não morrer ninguém, Da pouca polícia, gente. né? Não da da polícia, torcida, da polícia. Não morrer ninguém, pouca gente machucada. A polícia agiu bem e a gente tem que tirar o chapéu. Claro. E só para passar a régua nesse assunto aqui, gente, depois que a própria polícia já tinha se manifestado explicando essa situação da ata, que na ata, como o Gão bem falou no começo, não ficou bem clara. Não ficou. Né? Essas nuances aí. Mas aí o próprio Ministério Público já se manifestou também através do Twitter, falando que no entendimento todo mundo tem livre manifestação
E como a gente já explicou e vai ressaltar isso a semana inteira, desde que não haja violência. Bebel, todo mundo entre aspas. Os torcedores, né, de bem, né? Deveria ser bem delimitado. Às vezes não, ali, porque né? Foi aquilo que eu falei, no Independência tem muita restrição da torcida aí, do Cruzeiro. Falando em manifestação de torcedor, o vice-presidente de novo, agora comemorando, ele que rechaçou no primeiro momento o resultado da reunião e comemorou utilizando justamente uma brincadeira com a letra B aí, Ele que tem tanta preocupação com o Cruzeiro, ele, o presidente do Atlético também, o 7 câmera, né? Que devia ser um câmara, porque o 7 aqui, só se somar 6 mais 1 câmera, aí sim pode ser, porque não tem bicampeonato, como é que pode ser 7? Não tem condições. Agora o que você falou é muito abraço, viu, 7 câmera? A gente acompanha campeonatos europeus, gente, o nível é outro. Nós vamos elevar muito o nível dos dirigentes brasileiros. Precisa. Perrella era danado para insultar, o Calil respondia, né? O Itaí insultava, o 7 câmera respondia, põe alto-falante virado para a torcida. Vamos parar com isso, vamos torcer em alto nível, vamos fazer um espetáculo bonito, um jogo bacana. E os dirigentes precisam melhorar o nível, não só intelectual, mas das ações também. E não só isso, Toledo, acontecia isso e quem era o maior prejudicado? O torcedor. Porque o dirigente, geralmente, ele tá no camarote, né? Aí dá uma briga, champanhe. ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Agora, entre os torcedores, não. O torcedor de Cruzeiro e Atlético, que é quem enfrenta fila, enfrenta chuva, viaja com o clube, viaja, acompanha tá? americanos. Desculpa, me perdoa. Perdoado. Tá? Americanos e tal. O que acontece? Vocês incitam a torcida e na hora mesmo do pega pra capar, quem tá no meio da confusão é o torcedor comum, enquanto você tá no camarote tomando seu champanhe, no seu open bar e tal. Então você pensa duas vezes antes de incitar a violência com a torcida. Bebel, o rei aniversariante quer a palavra. Pronunciar, por favor. Eu queria falar, eu falo muito aqui no Atlético e eu já tomei até bronca de alguns torcedores que dizem, Dadá, mas você só fala do Atlético, Então hoje eu vou falar do Internacional, onde eu sou o rei. Eu fiz uma entrevista com o repórter, chegou, veio falar em violência, que esse negócio todo, tal. Eu me neguei a falar da violência. Eu falei assim, amigão, vamos trocar. Vamos falar no gol. E eu quero fazer uma reclamação também. Pode fazer, Dadá. Diminua a baliza. Os goleiros não têm a mínima chance com o Dadá. Não tem a mínima chance. Diminui a baliza, porque senão eu vou ser artilheiro de tudo. Gente. De todo lugar. Mandei diminuir a baliza. Hoje ele tá demais. Você pode tudo hoje, você sabe, né? Você está inspirado. 4.500, agora 600 pessoas aqui com a gente ao vivo. E todo mundo, as torcidas, as 3 torcidas e também as torcidas do interior mandando parabéns pro Dadá Maravilha. O Brasil inteiro mandando parabéns pro Dadá Maravilha, viu, Dadá? Obrigado, Deus, por você proteger o Dadá. Um homem que chutou a bola aos 19 anos e com 22 estava na maior seleção que o mundo viu, dormindo ao lado do Pelé. Agora, a gente já falou muito do hoje. Ao lado, né, Dadá? Ao lado, ele na cama dele ou na minha. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Falou junto. Não, junto não, ele na cama dele ou na minha. Que isso, rapaz? Agora é o seguinte, vamos falar. Ele resolveu, depois dos 70, contar as histórias. Cada coisa, ainda bem que não surge aqui o que surge nos bastidores aqui, mas tá tudo certo. Antes de pensar no clássico, o Cruzeiro tem que pensar no desafio de hoje. O Gão tá indo lá pra Varginha? Vamos lá. Vai lá acompanhar como bacana, torcedor, né, evidente, no meio da torcida lá, pega chuva se for o caso. É isso que é o papel, né? A gente vai mostrar. E você que quer ir, aproveite, porque ainda tem 8 vagas no ônibus do Cruzeiro. Que estão cobrando, o Gão já pegou uma, tem mais 8. Então, aproveitem, porque é uma promoção. Não viaje com o Cruzeiro, né? Vou deixar isso claro, não viaje com o Cruzeiro, né? Quando eu vou por conta própria, né? Tô indo numa caravana bacana do meu amigo Leozinho. Abraço pra você, Leozinho, com torcedores comuns. Estamos indo pra lá. Valeu.